O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou ontem que a Justiça Eleitoral estará de olho no comportamento de candidatos nas redes sociais e será firme com quem disseminar fake news. A reportagem é de Carolina Abelim. A fala de Alexandre de Moraes foi durante o evento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Diplomatas de 68 países ouviam apresentações sobre eleições no Brasil e o sistema eletrônico de votação. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral citou decisões da Corte que balizarão a postura da Justiça Eleitoral no julgamento de casos de fake news, como o entendimento de que todas as redes sociais são meios de comunicação e que o mau uso pode vir a ser considerado abuso de meio de comunicação, abuso de poder político e abuso de poder econômico. Segundo o ministro, o candidato que divulgar nas redes sociais fake news capazes de influenciar o eleitor terá o registro cassado para as eleições. Quem também falou no evento foi o presidente do TSE, ministro Edson Fachin. Ele afirmou que a comunidade internacional precisa ficar alerta a acusações contra o sistema eleitoral brasileiro. O enredo parece sempre o mesmo: buscar a conturbação, incutir a desconfiança entre os espíritos desavisados para minar a legitimidade dos eleitos e da própria vida democrática. Atacar o sistema eleitoral dessa maneira é atacar a própria democracia. Mas aqui no Brasil, estamos confiantes porque a maturidade e a estabilidade das instituições brasileiras não permitirá que esses barulhos perturbem a vida democrática. Em discurso durante a agenda em Jataí, Goiás, o presidente Jair Bolsonaro ontem também falou sobre eleições. Mais do que isso, nós faremos pela nossa liberdade. Dizer a todos vocês que eleições limpas, democráticas e auditáveis são a garantia da nossa democracia. Ele também voltou a fazer críticas aos ministros do TSE, porém sem citar nomes. Poucas pessoas mandam muito no Brasil, mas nenhuma delas manda em tudo em nosso Brasil. Em evento na noite de ontem, o ex-presidente Lula reprovou as falas do presidente, questionando o sistema eleitoral brasileiro. E ainda se afirmou confiante de que vai vencer as eleições. E não adianta o Bolsonaro dizer: vou dar um golpe, só Deus me tira daqui, eu não vou dar faixa. Primeiro, se ele diz que só Deus tira ele de lá. E como eu acredito que o povo é a voz de Deus, a voz do povo vai tirar ele de lá. Lula, que já está em pré-campanha, cumprindo a agenda pelo país, também comentou sobre os encontros que tem tido com empresários. As pessoas querem fazer reunião, o banqueiro quer fazer reunião, eu vou fazer muitas reuniões com banqueiro, com empresário, mas eles nunca perguntaram para mim como é que está o povo na rua, como é que está a fome, como é que está o desemprego, como é que estão as pessoas que estão abandonadas, nunca perguntaram, só pergunta assim: e o teto fiscal? E o teto de gasto fiscal? Você vai manter ou não vai manter? E a responsabilidade fiscal? Você vai manter ou não vai manter? E a dívida pública, você não vai diminuir? Por quê? Porque eles só pensam no dinheiro que é para reverter para eles. Eles não pensam nos recursos do povo. Bom, é a fala do ex-presidente Lula. Agora, agenda dos nossos comentaristas, Roberto Mota. A discussão sobre as fake news permeou os últimos 4 anos e temos agora uma prévia da campanha, o embate entre os dois principais candidatos, pelo menos os líderes das pesquisas. Roberto. Pois é, Thiago, mas esse embate, ele extrapola os dois candidatos ou os vários candidatos, né? Tem algumas questões que são curiosas. Por exemplo, a Justiça Eleitoral, até onde eu entendo como cidadão, como eleitor, a missão dela é cuidar das eleições, não agir como uma polícia de pensamento, uma fiscal do discurso público. Não cabe à Justiça Eleitoral e, aliás, a nenhum outro órgão do governo vir olhar o que eu estou falando no Twitter ou no Instagram, julgar se aquilo ali vale ou não vale, se é verdade ou não verdade, e me bloquear, me banir. Muito menos classificar críticas como ataques ao sistema eleitoral. Eu acho que aí nós estamos entrando num território muito perigoso, um território que nós achamos durante muito tempo no Brasil que já estava dominado, que era
o território da liberdade de expressão, que cada um tem o direito de dar a sua opinião, e se eu ofender alguém, existem remédios jurídicos. Contra isso eu posso ser processado por calúnia, por difamação. Eu achei muito interessante aqui as colocações do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que continua demonstrando o mesmo entendimento precário em relação ao mundo. Ele debocha de mecanismos que são fundamentais, não só para o desenvolvimento econômico do Brasil, mas para a estabilidade da própria democracia, como o teto de gastos, por exemplo. Isso é uma coisa séria, não é motivo para piada, mas o fato dele fazer uma piada com isso já transmite uma grande mensagem. Amanda, você acha que as eleições podem não ser tranquilas esse ano? De qual forma o TSE vai fiscalizar essas fake news? Caçar o registro do candidato é uma consequência grave, né? E de que forma você analisa também os ataques, vamos dizer assim, de Lula a Bolsonaro nesse último discurso? Faz parte do jogo? A qual golpe de Bolsonaro o Lula estaria se referindo? Olha, Adriana, eu acho que a postura do Tribunal Superior Eleitoral ela já vem sendo demonstrada, sinalizada desde o ano passado, quando o TSE cassou o deputado Fernando Francischini, deputado estadual do Paraná, justamente por ter disseminado fake news contra as urnas eletrônicas ainda no dia da votação em 2018. Ele disseminou informações falsas numa live dizendo que um eleitor tentava votar no Bolsonaro, apertava o 17, mas o 17 não ia. E aí depois ficou claro, porque o TSE desmentiu imediatamente isso, ficou claro na imagem, isso supostamente foi gravado por eleitores, que na verdade era uma tentativa de eleger o governador, né? Que era eleição para o governador, por isso que ele não conseguia apertar o 17, porque provavelmente não tinha um candidato com esse número lá no Paraná. Então, esse registro do candidato, do deputado estadual, foi cassado pouco depois da chapa Bolsonaro-Mourão ter sido mantido, o registro, né? Lembra que houve esse julgamento também da cassação do Bolsonaro-Mourão. E naquela ocasião, até resgatei o que o Alexandre de Moraes diz, porque ele falou que se houver repetição do que foi feito em 2018, ou seja, disseminação de fake news, ataque à democracia, o registro será cassado e as pessoas que assim fizerem irão para a cadeia. Então, o Alexandre de Moraes só repetiu ontem uma coisa que ele já havia falado em 2018, com o agravante que neste ano ele será o presidente de turno, será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não se trata aqui, e é importante, é imprescindível fazer essa distinção, não se trata aqui de liberdade de expressão, se trata de ataques à democracia, em última instância também de abuso de poder político e econômico. Por isso, são crimes analisados, ou suspeitas de crime possivelmente analisadas pelo TSE. Quando você repete sistematicamente todos os dias que as urnas eletrônicas não são confiáveis, você está atacando o sistema eleitoral. E as pesquisas depois conseguem medir isso na prática, o que acontece. O Datafolha dessa semana trouxe que caiu a confiança da população nas urnas eletrônicas depois dos ataques sistemáticos vociferados dia sim outro também pelo presidente Bolsonaro, de 83% para algo em torno de 72%. E isso mina a credibilidade e a confiança no sistema eleitoral. Aliás, um sistema que funciona perfeitamente bem. Isso traz consequências, instabilidade também para o cenário econômico que o Mota tanto cita. Por isso é tão importante que o TSE resguarde, sim, a democracia e preze pela igualdade dos instrumentos, dos mecanismos usados por todos os candidatos. Não dá para alguém ficar disseminando ou pagando disparos de mensagens em massa, disseminando fake news, falsidades contra outro candidato ou contra o sistema eleitoral. É isso que será punido pelo TSE caso aconteça novamente esse ano, como aconteceu em 2018. Ô Salles, o tom desse debate deve aumentar nos próximos meses? Não tem dúvida, Thiago, porque a eleição vai se aproximando e evidentemente que esse assunto vai tomando corpo. Mas é importante lembrar, para colocar um ponto aqui em contraste com o que disse a Amanda, quem criou os MAVs, os militantes virtuais, foi o PT, foi a esquerda. Eles que criaram esse sistema de militantes virtuais que atacam, né, e atacavam já desde lá de trás os opositores nas redes sociais. Então, é preciso ter uma perspectiva histórica. Por outro lado, o Francischini, a Amanda citou aí por um lapso que é deputado estadual, mas não era, deputado federal. Ele foi cassado por uma fake news, eu não vi essa história do vídeo, mas a Érica Cocai, na semana passada, deputada de esquerda, deputada federal, ela também falou que acabou de falar, que houve fraude nas eleições de 2018.
até onde eu percebi, não houve um processo sequer aberto contra ela, nem de ofício, nem a pedido. Portanto, veja como há uma espécie de 2 pesos e 2 medidas nessa questão de fake news. O problema do enquadramento de fake news é que você, de certa forma, delega para um grupo de pessoas ditas especialistas, mas não por coincidência especialistas que são todos de esquerda, delega a um grupo de pessoas o direito de classificar a informação como falsa ou verdadeira. Quando, na verdade, há muitas informações que são discutidas, debatidas, ou até questões que são meramente trazidas como dúvida nas redes sociais, que não permitem que você a classifique de fake news ou não. Elas são questões relevantes e que, se você der a liberdade para que um grupo de esquerda tenha a prerrogativa de classificar algum debate, alguma questão como fake news ou não, eles vão acabar construindo um acervo de supostas provas, e eu digo supostas porque se você espreme o que sai dali não sai nada, para justificar a cassação de candidaturas de direita. Não houve um único caso recente sequer de deputados, candidatos, etc., de esquerda que tenham sofrido processos dessa natureza. Então, é evidente a parcialidade desse tipo de conduta e, portanto, a sua impropriedade. Além do mais, como bem colocado aqui pelo Mota, o sistema jurídico brasileiro é de verificação a posteriori. O que isso quer dizer? Todos têm a liberdade de dizerem o que quiser e respondem, consequentemente, seja por calúnia, difamação ou até por prejudicar, né, ações de indenização, dano moral, etc., por prejudicarem terceiros. Então, você permite que as pessoas digam o que quiserem e elas vão responder em juízo. E como é que responde em juízo? Você responde em juízo através de devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Não há decisão liminar, não há decisão sumária sobre processos que tem que ter defesa, contraditório, etc. Você tem que permitir que as pessoas digam o que quiserem. Mesmo pessoas dizem verdadeiras barbaridades, por exemplo, contra o presidente Bolsonaro. Coisas absurdas nas redes sociais. Fotografia de gente jogando futebol com a cabeça do presidente. E aí vai. Nem por isso o Bolsonaro, que é dito como antidemocrático, fica perseguindo pessoas ou publicando ou entrando com um processo contra todo mundo. Então veja-se nesse momento que a direita não é a parte antidemocrática dessa história.